glória, majestade e exaltação. Estamos felizes por estarmos na casa do nosso Deus, estamos felizes porque temos a possibilidade de mais uma vez prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora que vamos ler a palavra, tudo que eu te peço é que você se concentre completamente em tudo que Deus vai falar conosco nesta noite. Algo importante, algo que não nasceu do meu coração, mas nasceu do coração de Deus, para a nossa igreja. Uma vez, eu ouvi alguém dizendo: por que Deus manda tantas mensagens assim para a nossa igreja, mensagem de correção, mensagem de exortação, mensagem de puxão de orelha? E alguém respondeu para essa pessoa: porque Deus nos ama, porque Deus quer que nós sejamos uma igreja que o agrade, porque Deus quer que nós sejamos uma igreja vencedora. A palavra de hoje não é nesse sentido, mas a palavra de hoje é advertência total. O título dessa mensagem é: cuidado, você corre perigo. Ali tem uma figura de um deserto. Vou falar algo que acontecia no deserto. Vou falar de um povo perseguidor do povo de Deus. E não temos saída, nós estamos nesse mundo, embora não sejamos daqui, mas estamos aqui. Hoje de manhã falamos sobre sermos enviados por Deus. E eu te pergunto de novo: quem te enviou? Quem te enviou? Amém. E nós temos que ter essa convicção que se Ele nos enviou, Ele está conosco. E os olhos dEle estão sobre as nossas vidas em todo o tempo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora uma unção fresca, uma unção dobrada, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, entendê-la e aceitá-la. Pai, nós não queremos desobedecer a Tua palavra. Pai, nós não queremos ser tragados pelo inimigo. Por isso, ensina-nos como sair das armadilhas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia tem um versículo que é interessantíssimo, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda dando voltas ao derredor, procurando a quem possa tragar. Quando a gente lê esse versículo, a gente entende que Deus está dizendo: tem um diabo, a função dele, até que eu determine o contrário, é esta. Embora vocês estejam comigo, vocês precisam prestar atenção. O que Deus está mostrando é que nós não podemos pedir que Ele preste atenção por nós, porque é impossível Ele não prestar atenção. Hoje de manhã vimos isso, quando Ele de longe na terra percebeu que os discípulos remavam com dificuldade. Mas nós temos que ter isso em mente. Quanto mais nós tivermos em mente que corremos perigo, mais possibilidade de vitória nós temos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim, Êxodo 17, a partir do versículo 8, estarei lendo na versão King James atualizada. E aconteceu que os amalequitas vieram a atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué:
escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. O Eterno fez-me aqui um grande milagre. Porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Deixa eu falar um pouquinho aqui para os irmãos acerca desse povo. Amalequitas, descendentes de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú. Isso era um povo encrenqueiro. Se você procurar estudar sobre os amalequitas, você vai ver que era um povo ruim, um povo que matava pelo prazer de matar, roubava sem precisar, não roubava para si porque era pobre, roubava porque gostava de roubar. Mas existe, nesse contexto que nós lemos aqui, nesses poucos versículos, uma história que nos leva até ao final dos tempos. É interessante como essa passagem é também, aliás, irmãos, sempre a gente diz, há pessoas que dizem, não quero pregar sobre o Antigo Testamento, porque nós estamos na época do Novo Testamento, nós estamos na graça, o Novo Testamento e o Antigo Testamento fazem parte da Bíblia. O que nós não podemos e não devemos é pregar sobre o Antigo Testamento, retratando o passado e deixando o passado lá. Não. Mas nós podemos e devemos, e é isso que sempre procuramos fazer aqui, é usar isso daí, aplicando na figura de Cristo, nas passagens do Novo Testamento, e o que tem a ver isso conosco, a aplicabilidade disso. Então isso chama-se uma mensagem e uma passagem profética. Eu estava estudando, já conhecia a história, gente que é velho de igreja, né? De escola dominical desde criança, então a gente conhece as histórias dos amalequitas, conhece essa passagem de Moisés estar com as mãos erguidas e o povo vencendo, a mão cansava, eles levantaram as mãos, mas a gente conhece. Mas, irmãos, como é gostoso quando a gente mergulha na história para entender qual é o propósito de uma coisa que era do Antigo Testamento e Jesus já veio. Qual é o propósito de estar aqui? E Deus me falou grandes coisas, tremendas coisas. Não sei se vou conseguir passar para os irmãos tudo que Deus falou,
que há coisas que dá para escrever, e no máximo uma paginazinha, só um resumo de uma coisa ou de outra, mas por algumas horas eu estive orando e ele foi me falando, eu fui dando glória a Deus. Como a gente, sem ter nenhum teólogo perto da gente dizendo é isso, é aquilo, isso significa isso, conquanto haja um ou outro comentário no rodapé dessa Bíblia e de outras Bíblias, mas como o Espírito Santo revela para nós. Eu não sei, amados, quantos têm o hábito de ler a Bíblia dessa forma. Eu não sei quantos têm o cuidado de ler a Bíblia dessa forma. Porque é uma palavra revelada. Não tente entender a palavra de Deus pelo seu intelecto. Mas ela é revelada. Por isso é que pessoas com pouquíssima cultura conseguem entender a Bíblia. Homens e mulheres lá do interior, lá da roça, sem cultura, quando eles leem, salta aos olhos deles algo que o Espírito Santo revela. E essa é toda a diferença. Às vezes nós abrimos mão de uma ferramenta, irmãos, que é imprescindível na vida do crente. Você abrir mão do Espírito Santo, você está abrindo mão de Deus, você está abrindo mão de Jesus. Eles são os três uma só pessoa. Mas neste momento, Jesus e Deus estão dentro de nós, representados pelo Espírito Santo. E quando você não dá vazão a isso, é a mesma coisa que você tivesse Deus aqui do lado, Jesus aqui do lado, em pessoa, e fosse estudar e não perguntasse as suas dúvidas para ele, mas disse, não, deixa que eu me basto a mim mesmo. É por aí. Se você observar e se estudar os comentaristas, mas não precisa estar aqui na Bíblia, esta batalha dos amalequitas contra o povo de Israel foi a primeira batalha que eles enfrentaram quando saíram do Egito. E eu queria que você começasse a pensar, eu estou aqui pensando alto agora, pensando alto. Comecei a pensar e falar com Deus, Senhor, 430 anos aproximadamente, eu me coloquei no lugar de um hebreu agora, lá do Egito, 430 anos, nós estamos aqui, chorando e gemendo, o Senhor prometeu nos livrar, mandou Moisés, nos livrou, caramba Jesus, caramba Deus, a gente acabou de sair, estávamos felizes com os milagres que vimos aqui, nós estávamos com sede no deserto, capítulo 17, no início. O Senhor manda Moisés tocar na rocha, a rocha sai uma água, a gente bebe uma água fresquinha. Eu me lembro olhando para os meus parentes, todo mundo rindo de alegria, todo mundo se abraçando, estamos livres. Algumas semanas depois de nós termos sido libertos, passamos já, outro milagre impressionante, o mar vermelho, e vem os amalequitas. Que isso, Senhor? Que guerra é essa? O que está acontecendo? Mas existe isso aqui, primeiro para mostrar ao povo algumas coisas que nós vamos aprender, e segundo para nós usarmos hoje, 30 de dezembro de 2018, na Igreja Shalom, em Niterói. E para nós usarmos 2019, 2020, até que Jesus volte, nós vamos ter que usar. Essa batalha ocorre em Refidim, como nós vemos ali, no deserto do Sinai. E por causa desse ataque, Deus fez uma promessa que está aqui, que ia varrer da face da terra a memória. Quando ele diz varrer a memória, ele vai liquidar. Ele disse, eu vou acabar com os amalequitas. Irmãos, outra coisa que me encucou, e eu perguntei, Senhor, mas por que o Senhor deixou ele guerrear e vir com vários povos? Se o Senhor não deu um sopro e varreu logo esse povo? O Senhor ficou tão zangado com isso?
E Deus me falou assim: há coisas que eu faço e há coisas que vocês precisam fazer. E a figura dos amalequitas na Bíblia é a figura da carne, que milita contra o Espírito. A figura de Faraó é a figura de Satanás, a figura do Egito é a figura do mundo. Então, a figura desses dois é a figura do cativeiro. E a figura dos amalequitas é a figura de quando você sai do cativeiro. Que coisa interessante. Pastor, mas eu pensei que ao sair do cativeiro eu estava no Manaus. Ali está provando que não. Por quê? Porque há coisas que nós temos que fazer. Lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, fala sobre a militância, sobre a carne contra o espírito contra a carne. Choques. E só para te lembrar, isso só vai acabar quando nós não tivermos essa carne. Quando o nosso corpo for um corpo glorioso. Por que, Jesus? Por que, Senhor? Por que, Espírito Santo, que isso está aqui? Por que esses amalequitas fizeram tanto mal e conseguiram matar alguns? Por quê? Porque há coisas que Deus faz e há coisas que nós temos que fazer. Se Deus te previne de um perigo e você insiste em caminhar perto do perigo, Ele não tem obrigação nenhuma de te livrar se você o desobedecer. Se há uma coisa que Deus detesta, chama-se desobediência. Esse povo era um povo típico do deserto. Onde eles moravam? No deserto. Mas eles não moravam num cantinho. A atuação deles, segundo os estudiosos, era desde próximo do Egito, vai segurando aí, até próximo a Canaã. O campo de atuação deles, está lembrando alguma coisa? Faz sentido para você alguma coisa aí? Egito, o que é Egito? Cativeiro, mundo. Quando você resolve e diz: Senhor, eu clamo, eu quero sair disso, e você começa uma caminhada entre a porta e o alvo, há um caminho. E você vai se deparar, o povo de Deus vai se deparar, em que pedaço? Em algum pedaço. Mas o campo de atuação, dizem os historiadores, isso é história, você pode entrar na internet e ver história. Eles viviam entre o Egito, próximo do Egito, não dentro do Egito, do lado de fora, e próximo à entrada de Canaã. E esse povo era do deserto. E a tradução dos amalequitas era isso mesmo, é um povo ruim, um povo que vivia no deserto, um povo, nesse sentido, perambulante. Se você estudar isso profundamente, você vai... Eu estou te passando já isso porque eu pesquisei. E aí eu vejo, tem sentido. Quando esse povo sai do cativeiro, encontra alguma coisa que eles vão ter que lutar. E como é que nós vamos fazer? O Senhor disse: eu estarei com vocês, eu vou com vocês, eu vou caminhar com vocês, eu vou levar vocês para uma terra onde manda leite e mel. Mas pastor, mas ele não levou a todos. Mas não por culpa dele. Ele não levou os desobedientes. A ordem desse povo, e alguns teólogos chamam esse povo de espírito de amalequitas, espírito de Amaleque. Então ele chama de um espírito demoníaco, que está solto. E nós podemos identificá-lo, esse espírito, nas igrejas, entre os crentes. E em que situações nós vamos ver? Ele é um povo que prima por fazer o povo de Deus perder as batalhas, com sutilezas. A ordem desse espírito parece que era o seguinte, parece não, era isso: espera até a igreja chegar no deserto. Quando a igreja chegar no deserto,
chegou a hora de vocês atuarem. Irmãos, eu já preguei aqui algumas vezes, eu disse que todo crente precisa e deve passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Mas cuidado para você não ficar no deserto. Cuidado para você não gostar do deserto. Cuidado para você não se acostumar com o deserto. Porque a gente se adapta. Me lembro que eu morei num apartamento, num prédio lá em Caraí, e um dia desse eu estava falando com a minha esposa, né? Nós moramos 11 anos num prédio. Irmãos, quando chovia, entrava água pela janela que nós tínhamos que tirar com baldes, não é balde, baldes. E nós ficamos lá 11 anos. Não era nosso. A gente foi se adaptando, não chovia todo dia. A garagem do carro, quando eu chegava da igreja, às vezes chegava tarde da igreja, vindo cantar de algum lugar, tinha um camarada, a minha vaga era da frente, o meu carro era da frente, tinha um carro atrás de mim, e a minha vaga era de lá, dos fundos assim, e tinha outro aqui. Normalmente, esse camarada ou chegava bêbado, alguma coisa, eu tinha que empurrar o carro dele, o carro estava com a direção torta, você ia empurrar, ele vinha para cá, não dava. Você ia me empurrar, já tinha que arrastar o carro assim, um paralama e trazer para cá. Isso foram 11 anos. Eu me adaptei. E estava achando que era normal. Quando foi um dia, irmãos, o proprietário pediu o apartamento, nós mudamos para um outro prédio ali perto. E quando nós entramos no prédio, a única coisa que eu vi, a primeira coisa que eu vi foi: que é isso? Que é isso? Que garagem é essa? Era só para o meu carro, mas enorme. Dá para fazer cavalo de pau dentro da vaga da garagem. E eu disse assim: quanto tempo a gente ficou ali empurrando o carro, sofrendo, não é? Porque a gente se adapta. Eu estava vendo uma reportagem na televisão de uma pessoa falando sobre água, e aqui tem água? Não, aqui não tem há quantos anos? Há 20 anos aqui não tem água. E como é que você toma banho? Assim, ó, cai um pinguinho, a gente pega um caneco, joga aqui e tal, e toma banho. Depois pega outro caneco para fazer comida. Mas quanto tempo você faz isso? Há uns 20 anos. Adaptou. Adaptou. Tem coisas que nós podemos resolver, mas tem coisas que nós não queremos resolver. Por que que esse espírito espera a igreja chegar? Então, quando eu falar igreja, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando igreja, e aí os irmãos começam a perceber aqui que nós fazemos uma analogia, uma comparação, e essa é a minha intenção. Por isso a aplicabilidade dessa palavra do Antigo Testamento para nós. Porque no deserto há a escassez, a vulnerabilidade. No deserto há a escassez de água. O clima é quente. Já fez alguma caminhada num lugar quente? O irmão ali já olhou para a irmã, lembrou de Natividade. No verão. Da Jordânia também. Lugar quente. Onde você anda assim, ó. Está correndo. Você aqui está correndo. Cansado. Tudo que você quer. O que você quer de presente? Um botijão d'água. Mas joga direto dentro da minha boca e deixa o canudinho rolar. Escassez de água. Eu vou falar de escassez. Escassez, clima quente. Sentimos insegurança. Diz que o deserto de noite é muito frio, perigoso, os bichos. E de dia, muito quente. Não temos quase recursos humanos. Se te oferecer, você quer morar no deserto ou quer morar e aí, é um mero jogo de palavras, num oásis, onde não é o deserto, mas tem uma água, tem tudo, e onde tem, de preferência, se tiver um shopping perto, pastor, eu quero morar. Alguns irmãos me diriam isso, porque o deserto é um lugar onde nos deixa em aflição, e aí que o amalequita chega. E eu vou te mostrar como é que ele chega, como é que ele faz, como é que ele atua. A mensagem dessa noite eu quero que você aprenda quem é o amalequita, como ele atua, como nós devemos que atuar com ele, como que nós podemos vencê-lo.
Jesus entrou no deserto e depois de 40 dias, Jesus, homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus, Jesus, homem, sentiu fome. E aparece o representante do Amalequita, ou o chefe deles, Satanás, e diz assim: aqui estão pedras, não tem padaria, o depané está fechado, mas eu conheço o teu poder, manda que essas pedras virem pão. Irmãos, em momento algum o inimigo vai nos tentar, nesse sentido que eu estou falando, quando você tem também muita abastança, o inimigo diz: abandona todo mundo, você é o dono da cocada preta, você... Mas aqui nesse contexto, estou falando de deserto, de escassez, o inimigo vai estar pronto. Então, imagine que os amalequitas foram orientados, esse espírito de Amaleque, que ataca os servos de Deus e que quer, através da representatividade da carne que ele representa, e nós representamos o Espírito, nós somos espirituais, embora tenhamos essa carne. Então, imagine, eles ficam na espreita, eles não ficavam de peito aberto, eles ficavam escondidos. Projeta aqui, como se eles estivessem aqui, em algum lugar desse ali, escondido, e o povo de Deus vai passando. E como é que ele ataca? Segundo a história, esse era um povo que atacava principalmente por trás. Ele pegava quem? Os cansados, os retardatários, aqueles que estão fora da manada, aqueles que estão desinteressados do que está acontecendo ali, aqueles que estão caminhando e orando para que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado, que o mundo acabe em cama para ele cair e deitar. Aquele que não tem, já pulei, vamos lá que eu vou, tá, fiquem atentos aí, irmãos. Aquele que está mais sem fé, aquele que não ora, e não ora porque ele acha que não pode orar, porque não precisa orar. Eu já estou orando, meu pedido já está ali, ó, tem 3 meses, não veio a resposta ainda. Mas o que é que eu vou orar? Se Deus não quer nada. O pastor disse que esse ano, se Deus quiser, nós teríamos uma vitória. Hoje é dia 30. Se não vier amanhã, babau. Então esses são aqueles que estão para trás. Na manada, vocês já viram no Animal Planet, né? Aí vem aquelas manadas lá de bois e tal. E aí um se desgarra. E um se desgarra e fica para trás. Então vem o leão, vem aquele, vai pegar onde? Vai pegar no que está desgarrado. Os amalequitas eram profissionais nisso. Eles pegavam os que andavam na retaguarda, os que estavam atrasados na caminhada, os que andavam cansados, os que andavam desmotivados. E vou te dizer mais, esse povo, segundo o próprio Deus disse, é um povo que ele ia exterminar, porque era um povo que não tinha nenhum temor. Abra Deuteronômio 25:17, ele vai falar de novo nesse povo aí, olha só, olha o que é que ele vai dizer, 25:17-19, lembra-te dos amalequitas, Deus falando com Moisés, e Moisés falando com o povo, lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes liberto e partiste do Egito, quando estavas cansado e exausto, e de surpresa, e pelas tuas costas, então você não precisa nem ir na história, a Bíblia já está dizendo como é que eles atuavam, sem o menor temor a Deus, atacaram a todos os desfalecidos que iam atrás. É um povo que não tinha temor a Deus. Você acha que o diabo tem temor a Deus, meu amado? Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que Ele te concede para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Irmãos,
A revolta de Deus contra esse povo é muito grande, mas a desobediência nossa com relação à ordem de Deus é terrível contra a nossa vida. Eu vou te contar uma história. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Versículo 1 diz assim. 1 Samuel 15, versículo 1. Pode acompanhar comigo. Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Agora Samuel vai falar com ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Vai, pois, agora, e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando-o ao Senhor para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Tudo que é de Amaleque, tudo que pertence aos amalequitas, não nos pertence. O Senhor abomina todas as obras da carne. Estão entendendo, amados? Não tenhas piedade dele e de seu povo. Não tenha dó de jogar fora aquilo que atrapalha o teu espírito. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos. Vou te dar uma explicação do que Deus me falou aqui. Mate as coisas erradas que estão nascendo, que sejam de Amaleque. Não brinque com uma mentirinha. Não brinque com um pecadinho. Não venha dizer que isso não... Nada a ver. Uma vezinha. Não diga que isso é um exagero, é uma religiosidade. Se for de Amaleque, não brinque com isso. Aliás, irmãos, as coisas que nós temos que prestar mais atenção são as pequenas, porque as grandes são mais fáceis de ser vistas. São as raposinhas que destroem toda a plantação. Que Salomão falou que prestassem atenção. E eu já preguei sobre as raposinhas. Por isso que ele está matando crianças e recém-nascidos, porque são tudo filhotes deles. Bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estavam caminhando para esta região, vindos do Egito. Esse povo queneu é um povo que foi amável com o povo, foi um povo que foi generoso com o povo de Israel, e eles estavam agora ali perto dos... Eles estavam juntos com os amalequitas. Ele disse assim: olha, saiam daí que vai queimar vocês também. Como vocês foram bons, abençoarei os que me te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por aí. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Note que os queneus não eram judeus, mas ajudaram os judeus. E na primeira ordem que Deus falou para Saul dizer: ó, fala para eles saírem daí, vamos queimar todo mundo. Irmãos, há momento que o fogo não é para você, mas vai te queimar se você estiver no meio. Há momento que a praga não vem para a sua vida destinada a você, mas dependendo se você estiver no lugar errado, na hora errada, vai pegar você. Não, mas eu sou filho de Deus. Deus eu podia separar aqui. Ele fez isso lá na saída do Egito. Será que Deus não sabia quem era filho e quem não era filho? Não. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Sabe por quê, irmãos?
Eu sei quem é, mas eu quero que a morte saiba quem é meu. Eu quero que o diabo olhe e disse assim, com esse não. Eu quero que saiba. Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag. Quem era Agag? Está aí, rei dos amalequitas. E passou todo o povo ao fio da espada, para cumprir o anátema. Matou todo mundo, segurou o rei. Todavia, Saul e seu exército pouparam a vida de Agag, e tudo o que havia de melhor, aos olhos deles, em os despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom. Não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Mas não foi isso que Deus mandou. Deus mandou destruir tudo. O que é bom do inimigo, na sua opinião? Nada. Na sua visão, o que é bom daquele que luta contra o espírito, daquele que quer te derrubar, daquele que quer te assaltar, daquele que quer te pegar pelas costas? Nada. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza. Arrependo-me de colocar Saul como rei. Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Está aqui, arrependeu, já não quero mais. Embora pela sua presciência ele sabia que isso ia acontecer, porque pela presciência de Deus ele sabe todas as coisas. Mas está aqui para quê? Para te mostrar que Deus pode te colocar num lugar, e se você não for obediente, ele vai te tirar do lugar. Não vai te tirar, ele vai te arrancar. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel o encontrou, o saudou: bendito és tu, Yahvé. Ele vai dizer que eu vou sacrificar. Ele diz assim: o Senhor não quer que você sacrifique, Ele quer que você obedeça. Melhor é obedecer do que sacrificar. Está entendendo? Sabe, amados, às vezes nós temos uma mania assim: eu tenho um Deus da graça, um Deus poderoso, e eu vou pecar, e eu sei que a palavra de Deus diz, pastor, prega isso toda hora, que eu vou pedir perdão e Ele vai me obedecer, Ele vai me perdoar, e vai mesmo. Mas o mínimo que vai acontecer na sua vida é que você vai ser destronado, e você não sabe o que é ser destronado, irmãos. Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Nesse momento você vai deixar de ser cabeça e vai ser cauda. Faz sentido para você isso aí? Você está captando isso aí? Se você estava numa situação de remando por cima, você vai passar a remar por baixo. Mas não vai te matar, não. Mas eu vou ser salvo? Muito provavelmente, né? Eu não posso decidir isso, mas provavelmente vai ser salvo. Não estou falando de salvação, estou falando de vida com Deus, no caminho, entre a porta e o alvo, no caminho. Desobediência para Deus é um negócio, porque se Deus fala, faz assim, e não, mas eu vou fazer porque da outra vez, quem sabe, ou Ele mandou, e outras vezes Deus falou, use o melhor deles, pegue tudo deles, mas porque Deus mandou, e se Deus mandou, você faz, e se Deus mandou, você não tem direito de fazer. Deus manda Saul destruir tudo que existe na terra deles. Por quê? Pelo mal que fizeram a Israel quando saíram do Egito. Sabe o que Deus está falando comigo e com você hoje, meu amado? Destrua tudo quanto é amalequita na sua vida. Até porque Ele pode pegar algum de vocês, algum da sua família, algum da sua igreja. Normalmente Ele vai pegar quem está atrasado, quem está para trás, quem não gosta de ler a Bíblia, quem fica criticando muito isso ou aquilo, que é muito culto, é muita hora, esse está cansado, nós temos que ajudá-lo. Bora. Cuidado, você corre perigo. Quantos estão entendendo essa mensagem? A Igreja Shalom está colocando no coração, nós vamos começar na quarta-feira, dia 9, um projeto de avivamento, mas não um avivamento para ficar dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas, embora isso vá acontecer, mas a visão, o propósito disso
é uma mão descendo do céu, é por isso que nós estudamos aquilo ali, botamos aquela mão de poder, de autoridade, para você ter autoridade primeiro sobre a sua vida e dizer, eu não quero isso. Isso é da carne. Amalequitas representam a carne. E se você não destruiu a Amalequita, Deus vai destruir o seu trono. Eu estou mostrando aqui, irmão. Pastor, o senhor está inventando isso. Você conversa com Deus. Deus me falou para falar assim. É uma comparação. Nada deles serve para nós. Mas Saul desobedeceu. Poupou o rei Agag. Por que ele poupou o rei? Isso significa poupou o poder. Poupou o poder. Não que, mas o rei é um rei derrotado, pastor. Saul era mais que ele. Na comparação, é tudo aquilo que te dá um status de um poder, ainda que fira a palavra de Deus, você gosta. Eu não sei o que é que mais corrompe o homem, se é o dinheiro ou se é o poder, ou a busca pelo poder humano, a fama. E ele então poupou o rei Agag tudo que era bom aos seus olhos, aos olhos dele. Caramba, que boi, essa vaca ali deve dar uns 30 litros de leite, esse boi, que é isso? Eu vou chamar meus amigos e vou oferecer à minha igreja um churrasco, com esse boi que eu... Maldita a igreja todinha com você, porque vai comer um churrasco e você vai amaldiçoar a igreja, trazendo para dentro da igreja produtos de Amaleque. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, Deus nunca me falou para eu ser radical numa coisa que eu vi de radicalismo na minha... Mas se Deus falou com esse pastor, irmãos, eu fiquei impressionado. Eu vou me permitir não citar o nome da igreja, é uma igreja muito grande, muito famosa, no estado de Minas. E ninguém me contou, eu vi. Eu fui lá cantar. E vi o pastor na hora do ofertório dizer assim, por gentileza, irmãos, vamos orar ao Senhor e consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por gentileza, visitante, você não é membro desta igreja, por favor, não oferte aqui. E ele disse por quê? Eu não sei a origem do seu dinheiro. E eu não quero que contamine aqui aquilo que nós estamos consagrando. Irmãos, naquela hora eu falei, se me desceu um negócio ruim, mas que pastor mal educado. Mas depois eu entendi, e depois ele esteve explicando para alguns, não para mim diretamente, que me contaram, pastor, aqui, ele está com... Eu não sei se ele continua fazendo isso, eu não sei se foi para aquele mês, para aquela semana, para aquele dia, eu não sei o que é que Deus falou com ele, também não me compete saber. Mas ele disse, ele tem muito cuidado para não prostituir e não contaminar aquilo que ele tem santificado. E nós pensamos que Deus é como nós. Aceita isso assim, assim? Disse assim, pô, faz isso para mim, doutor. Faz essa operação aqui, me dá esse... Não, mas tem, mas hein? 100 milzinho na sua mão. Aí o doutor, que não é aquele ali, é outro, diz assim, mas 100 mil? Mas hein? 100 mil? Mas Deus não. Deus não se deixa corromper, irmãos. E nós às vezes somos bobinhos, somos ingênuos. Trazemos tudo quanto é bagulho para a nossa vida, dizendo que agora eu vou consagrar. Eu tive um membro da minha igreja que diz que não, tudo pertence a Deus, eu posso pegar um frango da macumba, venho aqui, consagro e como. Filho, não faça isso. Mas Deus tem poder mais do que você pensa. Ele tem poder para fazer aquele frango ali virar uma águia. Tem poder para tudo. Mas por que você vai mexer naquilo que foi consagrado ao diabo e ficar com briga com o diabo? Não, era seu, agora é meu, agora é seu, agora é meu. Que é isso? Sai disso. Não contamine. Há coisas que mudaram, há coisas que deixaram de existir por um propósito de Deus, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas a consagração do altar que somos nós hoje, eu sou o altar de Deus, eu sou o santuário de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você é, eu sou, nós somos,
Isso não mudou. Não é aquele altar, não é aquele animal que morre, porque Jesus foi o animal que já morreu, Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus, Ele foi o cordeiro consagrado, já fez, ninguém pode matar outro, senão é uma heresia. Mas nós somos, e a nossa vida tem que ser uma vida de sacrifício vivo. Não brinque com essa coisa, meu amado e minha amada. Deus destrona Saul só por causa da sua desobediência. Mais nada, mais nada. Ele disse: eu me arrependi e já tem outro para o teu lugar. Amados, como eu fico triste quando eu encontro pessoas que reinaram nesses 60 e poucos anos de vida que eu tenho 68, mas que eu contemplo isso. Eu, criancinha, eu não me lembrava, 3 anos, 4 anos, 2 anos, mas desde que eu comecei a contemplar, como eu tenho visto pessoas que reinaram sobre circunstâncias, reinaram sobre problemas, reinaram sobre dificuldades, estão destronados. E alguns nunca mais serão destronados. Outros podem ser, porque Deus faz o que Ele quer, mas não pague para ver. É o meu conselho, não pague para ver. Deixamos de reinar sobre coisas e problemas quando nós não aceitamos destruir os amalequitas. Deixa eu te lembrar, é uma ordem de Deus. Amalequitas, aqui os amalequitas, eu vou erradicar vocês, porque vocês fizeram uma maldade com o meu povo. Mas por que deixou fazer, pastor? Me responde, que Deus é esse que deixa fazer, o povo está saindo do Egito, para eu te pregar isso nessa noite, primeira coisa que é. E segundo, para Ele deixar que as pessoas vejam que você tem escolha, você pode ter uma amalequita na sua vida e pode não ter uma amalequita, isso é uma escolha sua. Mas quando nós estivermos lá na vida eterna com Ele, nós não vamos precisar de decidir nada disso. Porque o nosso corpo não vai se inclinar para a carne. Pastor, eu já estou com ódio, estou com ódio desses amalequitas, estou com ódio desse, estou só esperando, estou com a caneta na mão aqui, eu vou escrever agora, como é que a gente mata esse desgraçado, como é que a gente arrebenta com eles? Então nós vamos concluir, como fazemos para vencê-los então? Voltemos ao texto. E agora vamos ler com olhos de entendimento para praticar isso. Agora eu vou ler de novo o mesmo texto. Preste atenção. Eu não vou precisar te falar. Preste atenção nesse versículo, preste atenção naquilo, embora um ou outro vai me saltar no coração, eu vou falar. Mas você vai começar a enxergar algumas coisas tão diferentes. Eu sei, ei, é aquilo, uau! Sabe por quê, querido? Olha para mim. O Espírito que está falando comigo é o mesmo que está falando contigo. E agora? Você acredita e diz um amém bem gostoso. Um amém para sair na gravação. Você tinha esse, irmão, deu o outro. Deu o Senhor o melhor. Aconteceu que os amalequitas, vamos ler de novo? Bem devagarzinho? Coloca o texto de novo, por gentileza, o texto da base da palavra, isso. E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Quantos estavam aqui no dia que eu preguei e falei sobre isso? O cajado na mão de Moisés, Deus perguntou: o que é isso? Um cajado. Você sabe para que servia aquele cajado até aquela hora?
para ele se escorar no deserto, para ele pegar uma ovelha, para ele se defender de um animal. Aí Deus joga o cajado no chão, ou seja, envia o cajado. Quando ele jogou, virou uma cobra. Deus falou intrinsecamente aqui: milagre. Pega na cobra, pegou, milagre, voltou no cajado. É isso que vai acontecer. Esse cajado é como se ele estivesse dizendo: nunca mais será o mesmo. E agora eu estou usando aqui, dizendo a você, meu amado, aquilo que é consagrado ao Senhor vai ser uma arma poderosa. O dia que você entender isso, o seu dinheiro consagrado, R$100 vai valer por 1 milhão. Como é que é isso, pastor? Irmão, você quer que eu te explique? Eu não sei como é que eu vou te explicar. Estou dizendo que vai valer. Na minha vida, já valeu não por 1 milhão, mas já valeu por pouco menos que isso aí. Quando você precisar de usar 300 mil, 200 mil, eu não sei quem, e alguém te disser assim: quanto você tem aí? Tem R$50, me dá os 50 mesmo. Valeu por quanto? Quando a sua língua estiver consagrada ao Senhor, você lançar a sua língua na terra, o que é isso? Quando você usar, não para murmurar, não para falar mal da vida dos outros, não para derrubar as pessoas, mas para edificar, basta uma palavra, e o inimigo não vai suportar você. Versículo 10: fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, o que é isso? O que é isso? Mãos levantadas? O que é isso? O que é isso, irmãos? 1, 2 e já? Adoração, irmão. Consagração, adoração. Tem gente que tem o braço tão pesado e não entende isso. Tem gente que tem vergonha de levantar a mão. Levanta a mão para o Senhor. Levanta, irmão. Esquece se você está com desodorante ou não está. Levanta a mão logo. Sabe por quê? Porque se você não levantar ou levantar para Deus, Ele conhece o teu coração, mas o diabo, quando vir você com as mãos levantadas, ele estribucha todo, ele treme. Adiante. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Você quer vencer, meu amado? Adore o Senhor. Vocês estão entendendo isso que eu estou entendendo? Ou não estou? Só eu que estou entendendo. Amém? Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Vê se eu posso mudar assim. Quando, porém, Moisés não adorava e murmurava, porque quando eu não adoro, eu murmuro. Você sabe por que o povo do Egito não entrou em Israel? O povo de Israel que estava no Egito não entrou na terra prometida? Por causa da murmuration. Escreve aí, murmuration. Murmuração. Quem murmura? São os que estão lá atrás. E lá vai o povo, mas de novo, culto de novo, meu irmão. Um dia eu me surpreendi, pensando assim, quase, olha irmãos, que burrice que eu ia fazer. Mas ainda bem que eu orei, Deus falou assim, você está maluco, rapaz? Eu disse, não, Senhor, não estou não. Eu falei assim, domingo é dia 30, 31 é segunda-feira, nós já vamos passar aqui, eu vou cancelar o culto de domingo para a gente já vir dia 31. Olha que estupidez, irmão. Isso não foi agora não, só uns meses lá atrás. Eu falei, não, domingo, é o dia do Senhor. E dia 31 é 31, dia 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3, e 4 é 4, e acabou a conversa.
Mas pode ser, irmãos, aqui nessa igreja não, que não tem ninguém assim, mas eu conheço de outra igreja, alguém que fala assim, caramba, mas de novo, cara, se não fala para você, se você não fala, alguém da sua família fala, mas de novo, cara, e na igreja hoje, você vai virar santo, hein? E você perde uma boa oportunidade, mas você não percebeu que eu já sou santo há muito tempo, eu não vou virar, eu já sou. Não, pastor, eu não posso falar isso não, porque ele sabe que eu não sou santo. Adiante. As mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudesse assentar-se. Puseram o quê debaixo dele, irmãos? Puseram o quê? Não era melhor um banco de madeira? Logo uma pedra, um negócio pesado. O Espírito Santo falou alguma coisa com você aí agora? Deixa eu descer aqui. Trabalha aí na câmera aí, ô Marcelo. Te falou alguma coisa? Hein? Uma pedra. O Espírito Santo falou para mim. Falou o quê? Exatamente. E quem é a rocha? É o anjo. Quem é a rocha? Jesus. Meu amado e minha amada, vai ter momento que você vai lutar, você não vai aguentar. Você vai dizer assim, Senhor, eu não estou aguentando. Pastor, eu não estou aguentando. Pastor, me ajuda, pastor, eu não estou aguentando. E aí você vem e põe ele em cima da pedra, em cima da rocha. Eu não tenho nada para te oferecer, amado. Mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus. Irmãos, o dia que nós pararmos, que principalmente eu, pastor da igreja, parar de pregar sobre a rocha, sobre a salvação dessa forma e sobre, saiam dessa igreja por gentileza, que vocês estão correndo perigo. É mais fácil para mim, irmãos, eu preparar uma mensagem dizendo assim, vem aqui na frente, o Senhor vai te dar vitória, Ele vai devolver tudo que é teu, e me devolve o que é meu, eu quero o que é meu. Você sabe lá se o que é seu era dos amalequitas? Você não vai ter nunca. Deus vai destruir tudo. Presta atenção nisso. Sentou sobre a rocha. E agora vem mais bonito. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Sabe o que Deus me falou? Pastor, o senhor está inventando. Irmão, isso é um problema seu com Deus, você vai conversar com Ele. Estou dizendo o que Ele me falou. E eu escrevi aqui para não esquecer. Arão representa Jesus. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Quando você senta nessa rocha que é Jesus e diz, Pai, eu não aguento, Jesus diz para ele, pode atender, é o Isaías, eu conheço ele. Conhece? O nome dele está aqui escrito. Pode fazer. E Ur representa o Espírito Santo. Um intercede lá por mim, está à direita do Pai. Nada vai ao Pai senão por Ele. E o outro é o poder que me falta nas horas que eu não sei o que fazer nem o que falar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo colocará na minha boca, nos meus lábios, as palavras que eu terei que falar. Irmãos, se eu der um soco assim, é o meu. Mas se o Espírito Santo pegar a minha mão e fizer assim, é um torpedo, um canhão. Sabe o que eu tenho aprendido? É que nós fomos feitos nessa carne para necessitarmos de Jesus, do Espírito Santo e de Deus. Ninguém consegue. Sabe por que nós temos perdido dos amalequitas? Porque nós não temos procurado Jesus, não temos procurado o Espírito Santo, temos debochado às vezes de quem procura. Nós temos, Senhor, amados, desculpem, não é uma palavra de briga, não é de exortação para você. Nós temos um vigor tremendo. Aliás, o ímpio tem mais vigor do que nós. Vai ter outro Rock in Rio, eles ficam
horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas em pé. Me deu vontade um dia chegar aqui na igreja, quando os irmãos chegaram, não tem nenhuma cadeira. Já tive vontade. Um dia eu vou fazer, eu sou meio doido, hein? Deixaria lá atrás só algumas para os mais velhinhos, os machucados, que estão realmente, que não podem ficar em pé há muito tempo. A nossa irmã, que por enquanto ainda precisa ficar sentada, Patrícia, por enquanto, deixa lá, e os outros tudo em pé. Irmão, eu vou pregar aqui 1 hora, 1 hora em pé. Pastor, o que vai ter de gente no banheiro, o que vai ter de gente lá fora, o que vai ter de gente, porque nós somos assim, nós somos assim, mas não deveríamos ser. Cuidado que você pode estar cansado e você precisa pedir força ao Espírito Santo. Se você ficar cansado, você vai ficar para trás. Vocês já viram essas caminhadas na praia? A gente começa assim, ó. Aí andei 300 metros, estou assim. Daqui a pouco eu estou assim. E quem estava atrás de mim já passou. Daqui a pouco tem um grupinho lá e tem um grupão lá na frente. E aquele grupinho é o grupinho que os amalequitas vão olhar primeiro. Porque os amalequitas são sorrateiros, eles atacam por trás. Foi Deus que falou, atacam pelas costas. Foi Deus, está aqui, eu li para os irmãos. Os cansados. No dia 9 nós vamos começar aqui para quem quiser. Não tem nenhuma pretensão que a igreja fique cheia. Eu tenho pretensão que todos que vierem queiram buscar. Em 2019, a tônica vai ser essa. Não deixe que alguma coisa dessa vida te canse. Aliás, o apóstolo Paulo diz que quando nós nos alistamos para Cristo, nós não devemos deixar nos embaraçar com as coisas deste mundo. Todo soldado que se alista não pode se embaraçar com outras coisas. E o que significa isso, pastor? Significa que se nós não adorarmos, todos perdem. Vamos lá? Eu vou falar, os irmãos respondam bem alto, mas bem alto. Quando Moisés levantavam as mãos, 1, 2 e já. Quando Moisés levantava as mãos, Israel, o povo, eu não sei qual povo, Israel prevalecia. E o outro é Amaleque que prevalecia, tá? Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque prevalecia contra quem? Quem estava perdendo? Irmãos, quantos têm orado pela liderança da igreja? Não levante a sua mão. Não precisa. Senão você pode ficar sem graça de não aparecer seu nome na filmagem, seu nome. Pelos pastores, por uma questão de inteligência, o alimento vem de Deus e passa por quem está pregando. E se não tiver alimento, você vai ficar com fome. E se você vier 2 meses à igreja sem alimento, você vai morrer de inanição, que chama, né? Vai morrer de inanição. Quem sofre? A igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Fala eu? Sozinho? Não. Só somos igreja quando estamos em conjunto, porque igreja e corpo é a mesma coisa. Somos o corpo de Cristo. Se você quiser ser um corpo sozinho, você é um braço não é corpo. Ele faz parte do corpo, mas se ele estiver separado, ele já não é mais braço.
O que nós precisamos, o que nós queremos é que a guerra que é contra Cristo e sua igreja não pode deixar de ser lutada por todos, começando por aqueles que são líderes, por aqueles que trabalham conosco na liderança, a começar de mim. O presidente eleito que vai tomar posse, numa das suas falas, ele disse: não, o que eu quero é que as pessoas me imitem, eu seja exemplo para eles. O apóstolo Paulo disse: imitem a mim, como eu imito a Cristo. Não é isso que ele disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os desajustados, rejeitados, tudo que termina em ados, que foram procurar Davi na caverna de Adulão, o procuraram porque viram que ele era temente a Deus. Então começa comigo e começa com a pastora. Mas todos que trabalham na liderança desta igreja precisam estar com as mãos levantadas. Agora, como é que levanta a mão? Como é que vocês levantam a minha mão? Como é que você levanta a minha mão? Como é que vocês levantam a minha mão? 1, 2 e já? Você pode fazer isso ou pode vir aqui pegar minha mão e ficar com a minha mão assim, né? Mas não é isso que vai funcionar. A lição de hoje é: eu não posso me afastar do rebanho. Eu estou sentindo me afastar da igreja, sair para outra igreja. Não é isso que eu estou falando, os irmãos estão entendendo. Eu não posso me afastar da manada. Em que sentido que eu estou falando, irmãos? Espiritual, exclusivamente espiritual. Qual é o desejo do pastor? Pergunta para mim: pastor, qual é o seu desejo? Não vou falar. Pastor, qual é o seu desejo? Pergunta. Agora eu falo, que vocês pediram com mais ênfase. O meu desejo é que todos recebam tudo aquilo que 1 ou 2 receberem. O meu desejo, até por uma questão de inteligência, imagine 120 membros alinhados com a palavra, cheios do Espírito, verdadeiros gaditas, guerreiros. Sabe quem eram os gaditas? Ambidestros, diz a Bíblia, que com a espada eles eram capazes de cortar um fio de cabelo de uma pessoa. Pés de corça, corriam demais pelas pedras, ninguém segurava eles. Cara de leão. Muitas vezes, amados, nós temos que fazer cara de bondade para os amalequitas, nós estamos fazendo. Oh, amalequita, é tão bonito. É, irmão, estou falando sério. Meu desejo é que todos nós estejamos no mesmo passo. Todos nós não tenhamos o mesmo ministério, isso é impossível. Mas todos nós estejamos no mesmo passo. Em vez de olhar e dizer assim: eu já estou satisfeito, aquela fileira toda ali, ó, cheia do Espírito Santo. Ai, graças a Deus. Fileira boa, vou ficar perto dessa fileira. É bom, fique mesmo. Mas busque o Espírito Santo. Busque o poder para a sua vida. Tem para todo mundo, tem para você. 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 Em novembro de 86, eu tinha 36 anos de idade e não conhecia esse Jesus do jeito que eu conheço hoje. Eu não estou falando conheço profundamente, biblicamente. Eu estou falando conhecer na intimidade. E de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Você não tem noção quantas ondas vieram sobre a minha vida. Você tem? Mas há outros aqui também, não sou só eu. E eu fiz um pacto com o Senhor, de colocar a mão no arado e nunca mais olhar para trás. E até hoje eu não me desviei. E em nome de Jesus, eu prefiro morrer a me desviar.
Eu quero orar agora pela sua vida para nós concluirmos. Eu quero chamar todos aqueles que em sã consciência têm dito assim, eu não vou discutir com você qual é a razão, não precisa, eu não preciso saber qual é a razão. Porque, sabe por que eu não preciso? Mas essa razão aí é difícil, essa aí acho que Deus não vai resolver não, hein? E por esse motivo, Deus não vai resolver não. Então eu não preciso saber, porque Ele resolve. Não importa o que você fez, como você errou, como é que você está, o que te fez ficar para trás, se o pé está machucado, se o irmão te empurrou para trás, se alguém correu mais, isso não interessa. Não interessa. O que eu quero saber é o seguinte: você quer andar com a manada em termos espirituais? Você quer? Me lembro de uma frase que a Vera disse, nesse dia onde Deus curou as minhas 2 filhas, numa noite só, Thaís e Vivian, que estão aqui, eram novinhas, uma tinha 2 anos, outra tinha meses, de doenças incuráveis pela medicina. Já contei esse testemunho para alguns aqui. Quando nós vimos que elas foram curadas, e nós estávamos ali reticentes, e olhando, vimos uma outra cura, mas quando ela viu aquilo, ela gritou: eu quero tudo isso que esse povo tem. Isso é um direito que você tem, eu quero tudo isso. Eu quero tudo isso. Sabe o que significa isso? Andar na manada. Uns serão na manada mestres, outros serão profetas, outros serão evangelistas, outros serão apóstolos, outros serão pastores. Mas está dentro da manada. Significa, estou no mesmo grau de fé. Você está entendendo isso, irmãos? Último domingo de 2018. É o domingo que você agora vai tomar uma decisão. Projeta, por gentileza, o deserto. Projeta para mim, por favor, o deserto. Você vai passar por aqui, meu amado. Você sabe quem está aqui atrás? Você vai passar ali. Você sabe quem está ali atrás daquela moita ali? Não? Nem eu. Como é que eu faço? Vamos andar em manada. Não fique cansado. Não fique esgotado. Não deixe que nada te esgote. Não caia na esparrela que um ou outro possa te dizer um amalequita ou outro amalequita. Porque eles são da carne. Eles estão aqui para desvirtuar você da rota do Espírito. Vamos ficar de pé. E eu espero que nesse altar agora, todo aquele que disser assim: pastor, eu não tenho a menor ideia, só estou me chamando para ir aos Estados Unidos, e eu não tenho passaporte, não tenho dinheiro, mas eu quero ir. Pastor, o senhor está me chamando para eu comprar uma casa que eu quero comprar, custa 500 mil reais. Eu não tenho a menor ideia, mas eu quero essa casa. É mais ou menos isso que eu estou te falando. Então não tente entender como é que Deus vai fazer. Eu só quero que você autorize que eu ore por você. Mas não brinque com isso, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Não brinque com Deus. Tudo que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu estou dentro. Amalequita, fora. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Não vou gastar muito tempo nessa oração, porque a palavra já foi curativa, eu tenho certeza. Vem aqui. Em nome de Jesus.